Oi a todos e bem-vindos. Hoje estou acompanhado pelo Coronel Jacques Baud, ex-coronel e analista militar do Exército Suíço, e posso acrescentar também um autor absolutamente prolífico. Então é muito bom tê-lo de volta ao programa. Muito obrigado por me receber de volta no seu programa. Obrigado. Então, na minha opinião, o que realmente se destaca hoje em dia como um desafio-chave para a Europa, se não o desafio-chave, é a falta de direção estratégica, especialmente neste momento crítico. Porque por décadas, acho que nosso pensamento estratégico amplamente terceirizado para os Estados Unidos. E ficou claro, desde que o governo Obama anunciou a mudança para a Ásia, que o mundo estava se tornando mais multipolar e que os objetivos e prioridades dos Estados Unidos estavam mudando. Também se tornou evidente que o Ocidente político provavelmente teria cada vez menos em comum. Acho que sempre houve um certo reconhecimento de que a Europa precisava começar a traçar seu próprio caminho. Mas em vez de reviver nosso pensamento estratégico, vi muito pensamento ilusório, demonização de adversários e, claro, retórica muito emocional. Como você avalia o ponto da Europa na história agora? Quais são nossos principais desafios e como estão sendo enfrentados? Existem diferentes aspectos na sua pergunta. Em primeiro lugar, como você apontou corretamente, não apenas a Europa, mas o Ocidente não tem uma estratégia. Vemos isso também com os Estados Unidos. Eles podem ter alguns objetivos, mas não tenho certeza se têm as estratégias adequadas para alcançar esses objetivos. Uma estratégia nada mais é do que uma maneira de alcançar seus objetivos. E na Europa, não há estratégia, mas também não há objetivos. Isso provavelmente pode ser explicado pelo fato de que, e vemos isso muito claramente com a crise na Ucrânia, mas também, eu diria com a situação na Palestina, Irã e China, não vemos exatamente para onde os europeus estão indo. Não sabemos como eles querem proceder e também não sabemos para onde querem ir. E esse eu acho o problema. Uma das explicações para isso é que na Europa, especialmente, não temos certeza de quem exatamente está no comando da política externa. Vemos isso muito claramente com o caso da Ucrânia. Quem deveria estar no comando? É a União Europeia ou países individuais? Quando falamos sobre essas conversas em Londres ou qualquer outra conversa com Wyckoff ou Keith Kellogg ou quem quer que seja, realmente não sabemos. Quero dizer, do ponto de vista dos Estados Unidos, com quem eles deveriam falar? Deveriam falar com Macron? Nem mesmo com seu ministro das Relações Exteriores, aliás, mas com o próprio Macron. Ou Giorgia Meloni, ou Merz. Mas certamente não com Kaja Kallas, por exemplo. Então vemos que, embora a União Europeia afirme ser uma entidade supranacional que reúne todos os países europeus e deseja essa unidade e agora uma política de defesa e assim por diante, não vemos exatamente uma explicação clara do que eles querem alcançar, quem está no comando ou quem deveria estar. Uma política de segurança, se falarmos sobre segurança internacional, que é minha especialidade, é sempre baseada em dois pilares principais, eu diria. Um é a política externa, o outro é a política de defesa. Durante anos, a política de defesa estava de fato apoiada na OTAN. Essa era a política de defesa da União Europeia. E a propósito, é isso que está escrito nos documentos da UE, então não há mistério aí. Mas, pelo menos, a União Europeia tinha esse pilar de política externa, ou pelo menos deveria ter. Agora, desde o início da guerra na Ucrânia, vimos essa política externa europeia desmoronar totalmente. Ela se concentrou exclusivamente em como enfraquecer a Rússia, nem mesmo em como fortalecer a Ucrânia. Aliás, apesar da entrega e fornecimento de armas e munições. Mas vemos que a longo prazo, isso não está fortalecendo a Ucrânia. De fato, a Ucrânia, como a vemos hoje, está mais fraca do que costumava ser. Então vemos que a União Europeia nunca conseguiu ter uma diplomacia que ajude a fortalecer não apenas a economia e o que o Estado precisa fazer,
mas também a posição da Ucrânia no mundo. E podemos ver que agora a Ucrânia, nessa relação com o resto do mundo, perdeu, de fato, seu status. É apenas apoiada pelo Ocidente. É isso. Mas para o resto do mundo, a Ucrânia não é relevante. Então temos esses dois pilares da política de defesa e política externa que, de fato, não estão funcionando. Eles são disfuncionais. E isso sempre piorou com Kaja Kallas, porque ela vem de um país cuja cultura é nada mais do que apenas adversa à Rússia. Ponto. Esse é o jogo. Ponto. E vemos que ela é incapaz de abordar outros tópicos além da Rússia. Mas para a Europa, que afirma ser um ator principal no mundo, e essencialmente é porque é um grande mercado, tem uma enorme capacidade industrial, é um ator importante no mundo. A União Europeia nunca conseguiu melhorar esse papel, melhorar as capacidades da Europa e suas capacidades, especialmente no cenário internacional. Pelo contrário, porque se concentrou na Rússia e cortou todos os laços com a Rússia, contribuiu para enfraquecer a posição da Europa. Então, ok, isso é o que podemos observar. Mas o que podemos ver é por que é assim. Minha explicação é que eles nunca estabeleceram um objetivo para a Europa. Eles nunca estabeleceram um objetivo para o que querem ser. Atualmente, se você olhar para o mundo, eu diria que há 3 ou 5 principais atores, se quiser. Você tem os EDAs, tem a China, obviamente tem a Europa, tem a Rússia e tem o resto do mundo. Provavelmente a Índia, podemos discutir isso, mas esses são os principais atores. Quando digo o resto do mundo, essencialmente quero dizer os BRICS. Esses são os principais atores. Agora, qual é a posição da Europa nessa constelação? Para os Estados Unidos, é claro, eles querem ser os primeiros. Eles querem ser os maiores. Eles querem ser como eram na segunda metade do século XX. Eles querem ser a nação líder nisso. Isso não mudou. A maneira de abordar isso, a maneira de alcançar isso, provavelmente mudou com Donald Trump. Mas, em essência, ainda existe esse senso de, você pode chamar de hegemonia, pode chamar de supremacia. Existem diferentes palavras para qualificar isso. Mas, em essência, é isso. A China é a principal concorrente. E não tem ambições políticas em relação ao mundo, mas certamente tem ambições comerciais e de comércio. É por isso que começou a desenvolver sua rede de iniciativas de estrada e cinturão e tudo mais, o que na verdade deu à China uma vantagem e ajudou a China a se conectar com o resto do mundo. Agora, a Europa nisso. A Rússia eu diria, provavelmente injusto dizer que é uma potência emergente, mas provavelmente é um pouco assim, porque todas as sanções aplicadas à Rússia fizeram a Rússia perceber que é uma superpotência. E mesmo que costumasse ser uma superpotência durante a Guerra Fria, perdeu mais ou menos esse papel. E agora está recuperando seu lugar e está ressurgindo, eu diria. Mas qual é a posição da Europa nisso? Quero dizer, eles estão perdendo terreno na Ásia, no Oriente Médio, na África, ou seja, no resto do mundo. E não vemos nenhuma estratégia para lidar com isso. Não temos estratégia para, ou não vemos estratégia para restaurar o papel da Europa neste mundo confuso. Hoje, o papel da Europa poderia ser significativo em situações como, por exemplo, no Oriente Médio. Você tem os Estados Unidos de um lado, e o Oriente Médio, quero dizer, Irã, palestinos e o mundo árabe, do outro lado. A Europa poderia desempenhar um papel crucial entre esses dois, porque todos olham para os Estados Unidos quando se trata de diplomacia no Oriente Médio. Mas os Estados Unidos são uma parte desse conflito, então combinam os papéis de mediador e parte do conflito, um pouco como na Ucrânia. Existem algumas táticas da administração Trump para alegar que não são uma parte, porque dizem que foi a administração Biden. Isso foi história. Essa não é a minha guerra. Essa é a guerra de Biden. Agora estou tentando resolvê-la. E de certa forma, isso é também o que eles estão fazendo com o Irã. Embora a crise com o Irã tenha sido, em grande parte, iniciada pelo próprio Trump,
durante seu primeiro mandato. Mas vamos esquecer isso. Quero dizer, o novo mandato é um novo começo para os Estados Unidos, e eles jogam com isso. E é por isso que eles podem assumir tanto o papel de uma parte, como apoiadores, digamos, de Israel e assim por diante, mas ao mesmo tempo tentar mediar o conflito com o Irã, incluindo os palestinos até certo ponto. Então, temos esse papel estranho dos Estados Unidos. E há aqui um espaço, na minha opinião, para um poder que não tenha visões imperialistas ou não diretamente imperialistas sobre o resto do mundo, que tenha perdido suas visões imperialistas e que poderia desempenhar um papel baseado em diplomacia justa e comércio justo. Mas não o faz. Portanto, a União Europeia está totalmente ausente de qualquer crise que estamos testemunhando hoje. E isso significa que o vazio aqui é preenchido por outros. É por isso que vemos Emmanuel Macron emergindo, porque ele é uma personalidade que quer se exibir. Ele quer estar no centro do palco. Não há muita estratégia, provavelmente uma estratégia pessoal, uma estratégia de autopromoção, mas não tanto porque ele não pode falar pela Europa. Ele mal pode falar pela França. Então, é mais como um show pessoal individual do que um verdadeiro compromisso político ou um novo papel para a França. A França não tem mais os meios para, digamos, uma estratégia de superpotência ou grande potência. Então estamos órfãos na Europa de objetivos e estratégias, e não vemos ninguém em posição de assumir esse papel de liderar uma visão estratégica. Não sei como explicar isso em inglês, mas há algo faltando aqui. E ainda tendemos a agir taticamente, como fizemos nos últimos 30 anos, porque não havia necessidade de ter estratégias. Tudo estava indo bem, e, portanto, não tínhamos a necessidade, ou não sentíamos a necessidade de uma estratégia. Mesmo que eu acho que sempre precisamos ter uma, mas tudo bem. E continuamos agindo taticamente, sem tentar ter visões estratégicas, intenções estratégicas e caminhos estratégicos para objetivos estratégicos. Então essa é um pouco a minha visão. E o problema que temos hoje é que os Estados Unidos têm objetivos estratégicos, e eles foram claramente declarados pelo novo presidente e sua administração: tornar a América grande novamente. Entendemos que tudo o que acontece agora tende a se concentrar nesse objetivo, incluindo as tarifas e tudo mais. Mas vemos ao mesmo tempo que a aplicação dessas... Quero dizer, o caminho para esse objetivo é muito caótico. Vai e volta. Aplicamos tarifas, e 2 dias depois voltamos atrás. É 2 passos para frente, 3 passos para trás. O que significa que não há estratégia. E isso, eu acho, é a fraqueza do Ocidente hoje. O problema é que para o resto do mundo, não apenas os BRICS, mas também, quero dizer, a China faz parte dos BRICS, e a Rússia também. Mas para esses países, para os países não ocidentais, eles estão em busca de estabilidade. Relações comerciais estáveis, relações políticas estáveis, estáveis, de fato, relações em geral. Mas por causa dessa ausência de estratégia, esse controle caótico da situação, ou nem mesmo controle, não é nem uma boa palavra, é uma gestão, a gestão caótica da situação. As pessoas começam a ficar um pouco assustadas. E os únicos países estáveis que vemos hoje são, de fato, China, Rússia e Índia. Esses são os países que mostram relações estáveis, como dizer isso. Relações estáveis entre si, antes de tudo, mas também uma liderança que tende a ser menos caótica, menos tática, mais estratégica, que pensa antes de agir, enquanto no Ocidente é agir antes de pensar. E vemos isso perfeitamente com tudo o que aconteceu em relação à resolução da crise na Ucrânia. Então eu diria que o resto do mundo tem mais confiança agora em países como China e Rússia do que em países ocidentais. China and Russia than in Western countries. Para completar o quadro, por causa dessas decisões erráticas e caóticas, temos uma economia que começa a enfraquecer, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa.
causando hesitação entre investidores estrangeiros, incluindo atores que são eles não pertencem diretamente ao Ocidente e também não pertencem ao resto do mundo, como por exemplo, Japão ou Coreia do Sul, que são aliados do Ocidente, mas não são completamente ou diretamente países ocidentais como tal. Agora, esses países estão hesitando em continuar tendo relações comerciais com o Ocidente. Vemos essas tendências com o Japão hesitando e se voltando cada vez mais para a China, porque é um parceiro mais estável no comércio. Because it's a more stable partner in trade. I mean, the worst you can have when we make Quero dizer, o pior que você pode ter para a tomada de decisões em termos de comércio, mas também estrategicamente, é a instabilidade. E é exatamente isso que esses países estão buscando, estabilidade. E provavelmente temos o mesmo com outros países do BRICS. Eles prefeririam ter contatos com países não ocidentais. Vemos agora, por exemplo, a política dos Estados Unidos, e isso é muito interessante. Aliás, que Trump está aplicando algum tipo de diplomacia de canhoneiras para alcançar seus objetivos. Então, se você não fizer o que eu quero que você faça, eu enviarei a Marinha, ou aplicarei sanções ou tarifas ou o que for. Não é assim que você faz relações internacionais. This is not how you make international relations. Mas o fato de que esta é a maneira como o Ocidente está agora fazendo as coisas, e que as sanções se tornaram provavelmente a principal ferramenta de política externa do Ocidente em geral, incluindo meu país, a Suíça, é significativo. Como você deve ter visto, no ano passado, houve um artigo no Washington Post sobre a eficácia das sanções, e eles listaram todos os principais países que aplicam sanções. O primeiro foi, obviamente, os Estados Unidos, mas o segundo foi a Suíça. A Suíça é supostamente um país neutro, mas isso ilustra perfeitamente a mudança que tivemos, com as pessoas pensando taticamente e não estrategicamente. Porque quando você começa, como um país neutro, a ser parte de um conflito usando sanções, isso significa que você é parte de um conflito. Portanto, você perde a confiança que precisa para ser eficaz no cenário internacional. Effective on the international stage. Bem, parece que na era pós-Guerra Fria, ou era hegemônica, ou era unipolar, seja qual for o termo que se queira usar, as escolhas estratégicas para os europeus eram bastante claras. Elas estavam dispostas diante deles. Os Estados Unidos aspiravam à primazia global, então a Europa tinha o ideal de criar um momento unipolar em torno do Ocidente político, que teria dois pilares, a UE e os ETUAs. Eles tentaram ter alguma paridade com os americanos, mas isso criou uma relação muito estranha. O problema agora é que essa ordem unipolar acabou, e os Estados Unidos querem repriorizar e ir para outros lugares. Não está claro o que os europeus podem fazer. Quero dizer, você mencionou Macron, e acho que ele é um bom exemplo de como eles realmente não sabem o que fazer. Por um lado, ele argumentou que deveria haver uma maneira de acomodar a Rússia na arquitetura de segurança europeia. Caso contrário, toda a segurança se tornaria um formato de soma zero e teríamos conflito. Ao mesmo tempo, ele se recusa a reconhecer que a OTAN tem qualquer papel nesse conflito também, e por que não deveria se expandir. Ele também alertou várias vezes que a Europa não deveria se tornar vassala da América. Mas agora ele se juntou a esse coro de que temos que cortar relações com os russos, agora reduzir laços com os chineses, tornando-nos assim mais dependentes apenas dos Estados Unidos. Uma parceria muito assimétrica, por sinal. E mesmo em 2022, quando houve alguma diplomacia após a invasão da Rússia entre Macron e Putin, ele alertou outros europeus que se não conversarmos com a Rússia, então, podem deve se negociar paz na Europa depois de um tempo. Novamente, isso é muito correto. Vemos isso agora. Os americanos e os russos nem conseguem ter suas reuniões de paz na Europa, porque a Europa se tornou, não fazemos mais diplomacia, aparentemente. Então, é uma posição muito estranha. Meio que temos os dois lados. E eu estava me perguntando, como isso funciona para a unidade da Europa? Porque continuamos dizendo Europa isso e aquilo,
mas a Europa é composta por muitos países com interesses diferentes. E dá a impressão de que as políticas externas estão começando a divergir também. Não apenas com a Hungria e a Eslováquia na periferia, mas você está vendo mudanças agora vindas de lugares como a Itália, se não me engano. Como você vê a unidade de... Bem, novamente falando sobre a Europa, como Kissinger diria, o único número de telefone que ele poderia ligar. Você viu a Europa se tornando mais fragmentada, muito parecida com o Ocidente político, nos próximos anos, se não meses? Veja, eu acho que o conflito ucraniano, de fato, revelou a fraqueza do sonho europeu, por assim dizer, se posso chamá-lo de sonho. Mas minha visão pessoal é que com o Acordo de Maastricht, a Europa foi longe demais. A Europa foi inicialmente projetada no início dos anos 50 como uma organização comercial. Era uma forma de facilitar o comércio entre os países para ajudar a Europa a restaurar seu poder industrial e econômico por causa da ameaça da União Soviética. E essa é também a razão pela qual os Estados Unidos financiaram, em parte com o Plano Marshall, essa ideia de fortalecer a Europa. That was this idea of strengthening Europe, and the first idea of A primeira ideia da Europa, que costumava ser chamada de mercado comum, era exatamente isso. Era ter uma espécie de organização comercial. E acho que isso foi a coisa certa a fazer, porque então todos podem concordar em melhorar as condições de comércio e remover barreiras, quero dizer, barreiras tarifárias e tudo isso, sabe, para facilitar o comércio. Todos podem entender isso. Com Maastricht, demos um passo adiante, tentando ter uma política comum, uma política externa comum, objetivos comuns. E o que o conflito na Ucrânia revelou de forma muito evidente é que há uma parte da Europa que ainda olha para o leste, enquanto o resto da Europa, nomeadamente o que Donald Rumsfeld costumava chamar de velha Europa, ainda olha para o oeste ou para o sul. still looking westwards or southwards. When you're talking about Italy, Spain, Greece. Quando você fala sobre Itália, Espanha e Grécia, esses países são países mediterrâneos. Eles têm suas relações comerciais tradicionais com o sul do Mediterrâneo. Eles têm relações muito boas. Essa é a área de interesse cultural deles, se você quiser. Enquanto isso, se você ouvir Kaja Kallas e os políticos estonianos, parece que o único foco ou área de interesse deles é a Rússia. E eles continuam tentando provocar a Rússia, aliás. Então, temos aqui mundos diferentes, com interesses diferentes, e tentar unir tudo isso sob o mesmo teto provavelmente não será bem sucedido. E é exatamente isso que estamos testemunhando hoje, porque você tem interesses divergentes. And because of you have diverging interests. When you talk about Ukraine, for instance. Quando você fala sobre a Ucrânia, por exemplo, os húngaros têm minorias húngaras na Ucrânia. Eles têm reclamado há anos, desde 2014, que suas minorias húngaras na Ucrânia foram maltratadas pelos ucranianos. Então eles apresentaram queixas ao Conselho da Europa e tudo mais. Mas nunca houve qualquer resposta, porque o inimigo era a Rússia, não a Ucrânia. Então ninguém queria tomar qualquer ação contra a Ucrânia. Então hoje, quando falamos sobre... E desde o início do conflito, aliás, a intervenção militar russa, a Hungria se recusou a permitir que armas transitassem em seu território em direção à Ucrânia, porque dizem, bem, eles estão maltratando nossas minorias aqui na Ucrânia, e eu deveria fornecer armas para eles. Você vê, percebemos que esses são interesses divergentes, e vemos isso cada vez mais, porque hoje você tem questões adicionais, com o gás natural certamente sendo uma delas. Existem também outros interesses políticos. Quero dizer, esses países que fazem fronteira com a Ucrânia também querem ter estabilidade. Eles costumavam ter uma relação com a Ucrânia. Eles não podem ter essa situação em que não sabem o que será o amanhã. Então vemos que a parte oriental, e isso é interessante, a propósito, mencionei a parte oriental da Europa. Quando eu estava na OTAN, passei 5 anos na OTAN. Eu podia sentir, e meus amigos, outros coronéis dos países da OTAN, principalmente os países da velha Europa, quero dizer, da França, Itália ou Alemanha, sentiam exatamente o mesmo, que a política da OTAN é moldada em torno do que a parte oriental da Europa diz.
what the eastern part of Europe says. The Baltic states, despite the fact that they are very small, Os estados bálticos, apesar de serem muito pequenos e diminutos, são extremamente favoráveis à política dos Estados Unidos. Como resultado, eles podem não ter uma voz mais forte formalmente, mas informalmente, têm um peso maior na tomada de decisões na OTAN, porque são extremamente favoráveis e certamente não críticos em relação aos Estados Unidos. Enquanto isso, se você ouvir os militares da velha Europa, eles podem ter uma visão diferente e mais sutil. Quero dizer, isso permanece extremamente educado e tudo mais. Não é que eles estejam antagonizando os Estados Unidos, mas podem ter uma visão divergente. Enquanto na parte oriental da Europa, sempre haverá um sim, um grande sim, para tudo que os Estados Unidos dizem. Yes, a massive yes to everything the US says. Portanto, o peso desses países, e você vê isso também na União Europeia, quero dizer, a nomeação de Kaja Kallas como ministra das Relações Exteriores de um dos menores países da União Europeia, mostra o peso desses países na tomada de decisões como um todo. Isso contribui para o desequilíbrio que temos dentro da Europa. Então, minha visão pessoal é que se continuarmos nesse caminho de desindustrialização, desse enfraquecimento da economia, porque quando você fala sobre o enfraquecimento da economia, você também está falando sobre o enfraquecimento do clima social nos países. E quanto mais avançamos nisso, mais avançamos em direção a partidos em países que querem se desconectar da União Europeia. E é isso que vemos, por exemplo, com o AfD na Alemanha. Mas vemos isso em outros partidos na França. E isso pode, por causa do enfraquecimento de toda a Europa, provavelmente estamos recuando do que queríamos alcançar. Quero dizer, esses belos Estados Unidos da Europa, que na minha opinião é um objetivo inatingível porque somos tão diferentes. Você vem da Noruega, eu venho da Suíça. Noruega e Suíça sempre tiveram boas relações, basicamente, e provavelmente temos objetivos muito semelhantes. Provavelmente temos muito em comum, de fato, mas não somos os mesmos. Temos interesses diferentes. Formalmente, venho de um país neutro, o que já é uma diferença. Exactly. Which is already a difference. But now, if we would have a Portuguese... Mas agora, se tivéssemos o português nisso, quero dizer, sim, todos pertencemos à Europa. Sim, temos uma base comum e temos uma parte da nossa história em comum, mas também somos muito diferentes. Temos visões diferentes sobre o mundo, o que os alemães chamam de Weltanschauung. Então a percepção do mundo é muito diferente de um país para outro. Você vem de um país que tem acesso aos mares, então provavelmente é mais aberto do que nós. A Suíça é um país fechado entre montanhas, e temos essa mentalidade. Temos a mentalidade da nossa geografia, o que novamente não há nada de bom ou ruim nisso. Again, there is nothing good or bad in that. It's just a simple fact that we are different. É apenas um fato simples que somos diferentes. E minha visão pessoal é que essas diferenças são, de fato, o que torna a Europa grandiosa. Tentar fundir tudo isso em um mesmo molde seria um erro, porque somos ricos em nossa diversidade. Somos ricos em nossas habilidades diversas, capacidades, história diversa e experiências diversas. E ainda podemos conversar juntos, ainda podemos negociar juntos, ainda podemos ter um relacionamento justo e aberto com os outros. Quero dizer, a Suíça não pertence à União Europeia, mas ainda tem um relacionamento justo, e a Noruega está na mesma situação, aliás, em que temos um relacionamento justo com nossos parceiros. We have fair relationship with our partner, so we don't need to have a European Union. And I think trying to... Então não precisamos ter uma União Europeia. E eu acho que tentar impor o caminho dessa União Europeia com um Estado supranacional que tenta fazer leis que se encaixem para todos, do sul de Portugal ao norte da Finlândia, apenas cria tensões. Vemos isso no mercado de trabalho e tudo mais, e no final das contas não estamos melhorando a situação. Estamos apenas exacerbando tensões. E se além disso, os benefícios de estarmos juntos não resolvem problemas juntos, então qual é o benefício da Europa? Quero dizer, a forma como a União Europeia geriu a crise na Ucrânia ou na Palestina é apenas o melhor exemplo para mostrar como a Europa é inútil.
Bem, a ideia básica era que na Europa poderíamos ter interesses diferentes, mas de alguma forma os valores seriam o denominador comum que nos uniria. Mas eu acho que, como você apontou com o exemplo da Hungria, os valores, em vez de serem algo elevado acima do interesse nacional, tornam-se subordinados, meros slogans. Então, por exemplo, no Afeganistão, nos importávamos muito com os direitos humanos quando isso legitimava a ocupação. Mas uma vez que a ocupação termina, ninguém mais se importa com o Afeganistão. E você tem a mesma impressão com a Ucrânia, aliás, que todas essas preocupações com os ucranianos, toda a empatia, é sempre usada como arma para manter a guerra em andamento. A empatia nunca é traduzida em iniciativas de paz de forma eficaz. Então eu acho que, como você disse, de Gaza à Ucrânia, não vejo como os valores estão realmente se unindo. Torna-se mais instrumental, eu acho, para alimentar a política de poder. E os realistas políticos sempre dizem que as instituições são apenas tão eficazes e estáveis quanto refletem a distribuição real de poder. E eu acho que esse tem sido o principal desafio dentro dessas novas construções da Europa após a Guerra Fria. Ou seja, bem, o único país não europeu hoje é a Rússia. Esse é o país com o maior território, a maior população, o maior exército, a maior economia em termos de paridade de poder de compra. E eles são os únicos que não fazem parte da Europa. Eles não têm um assento à mesa. Enquanto isso, com 145 milhões de pessoas, a Estônia, com eu acho 1,3 milhão, não só tem um assento à mesa e mais voz do que a Rússia, mas também agora representa o chefe de política externa da UE. Então sim, temos um ex-primeiro-ministro da Estônia falando sobre a dissolução da Federação Russa. É um pouco louco que esta seja a forma como a Europa foi organizada. É uma Europa militante. Desculpe interromper você. É uma Europa militante. Eu costumava ser ativo em inteligência estratégica durante a Guerra Fria. E estávamos de alguma forma em guerra. Quero dizer, era uma Guerra Fria. Era uma guerra, provavelmente no nível de inteligência e coisas assim. Não era uma guerra quente com armamentos e exércitos se movendo por aí. Bem, era mais nos bastidores para competir por tecnologia e outras coisas e tudo mais. De qualquer forma, estávamos em guerra, mas ainda estávamos conversando uns com os outros. Ainda tínhamos contatos com os homólogos soviéticos. Lembro-me de quando eu costumava estar, no final dos anos 80, quando começamos a implementar aquelas medidas de construção de confiança da então CSCE. Nos encontrávamos com soviéticos, alemães, orientais e tudo mais. East Germans and all that. We had fair. Tivemos discussões justas. Estávamos sorrindo um para o outro. Eles não eram considerados inimigos, mesmo que ainda estivéssemos formalmente numa Guerra Fria. Você podia comprar o Pravda em qualquer banca de jornal na Suíça ou em Paris. Adeus aqueles. Hoje eles estão proibidos. E isso mostra que nos tornamos militantes. E fechamos toda a, digamos, comunicação entre nós. E acho que isso é um erro fantástico. Mesmo que possamos ter divergências, podemos discordar sobre vários tópicos. Podemos discordar sobre como lidar com a Ucrânia, mas como é que fechamos todas as portas? Isso é o que eu não entendo. O primeiro passo para resolver um problema é conversar. Isso é o que os europeus sempre disseram a outros países ao redor do mundo. Se houvesse um conflito, sim, os tiros poderiam continuar, mas pelo menos comece a conversar. Não custa nada, e se você puder apreciar o ponto de vista do oponente, não precisa concordar. Mas se você puder entendê-lo, então pelo menos esse é o primeiro caminho para resolvê-lo. É por isso que, para mim, quando simplesmente paramos, encerramos toda a diplomacia com os russos, e em vez disso, apenas ficamos à margem, assistindo a centenas de milhares de jovens morrerem, é uma tragédia. E não apenas ninguém deu desculpas por isso, como também foi saudado como um sinal de nossa retidão moral o fato de não falarmos com os caras maus.
De fato, se o fizéssemos, legitimaríamos os russos e recompensaríamos Putin ao falar com ele e recompensar sua agressão. Quero dizer isso é apenas, eu gostaria de dizer que é inédito, mas essa tem sido a tendência há algum tempo. Mas quero perguntar sobre esse desenvolvimento recente agora com os americanos e ucranianos. Porque, novamente, os Estados Unidos disseram muito abertamente que neste novo mundo multipolar, a Europa não é mais uma prioridade. Eles querem acabar com a guerra na Ucrânia, tanto para sair da Ucrânia quanto para sair da Europa até certo ponto. E os americanos também alertaram que se não conseguirem encerrar a guerra com um acordo de paz, simplesmente lavarão as mãos e chamarão de guerra europeia, encerrando o assunto. Assim, os europeus, por sua vez, reconhecem cada vez mais que a guerra está perdida. Está indo na direção errada. Eles não têm os meios para reverter isso. Eles não têm nenhum plano de paz. Um plano de paz alternativo, que seria melhor do que o americano, em termos de pudesse realmente ser implementado. No entanto, eles se opõem ao acordo americano. De fato, quando Zelensky saiu e disse que não há nada para discutir, que nem sequer querem discutir a Crimeia, os europeus apenas se juntaram. Eles disseram sim, nós também. Nunca aceitaremos que a Crimeia é russa, embora ninguém acredite seriamente que a Crimeia algum dia estará fora das mãos russas novamente. Então eu simplesmente não consigo entender isso. Isso é novamente, se a estratégia é alcançar o objetivo, os fins, e também levar em conta os meios para alcançar esse fim, não podemos alcançar o fim. Não temos os meios. Eu não entendo qual é o plano aqui, no entanto. Porque se a alternativa, continuamos agindo como se a alternativa fosse não, queremos toda a Ucrânia de volta e queremos a OTAN na Ucrânia. Mas se a alternativa é a destruição completa da Ucrânia e a crescente vulnerabilidade da Europa, por que não estamos aproveitando esse possível acordo que os americanos estão propondo? Isso é uma coisa muito estranha, exatamente o que você disse. Quero dizer, entendemos que o objetivo final dos europeus seria ter os russos de volta dentro das fronteiras de 1991 e uma vitória absolutamente decisiva para a Ucrânia. Mas todos nós sabemos que isso não será possível, que a situação que temos agora na Ucrânia não será revertida e as posições e ganhos territoriais da Rússia não serão revertidos. E os russos não vão recuar nisso. A Crimeia, há também algo que ninguém menciona, mas acho importante mencionar que a Crimeia, logo antes de a Ucrânia se tornar independente em 1991, ganhou o status de uma região autônoma, subordinada a Moscou. Subordinated to Moscow. So it was detached from Ukraine and became Então foi separado da Ucrânia e tornou-se subordinado, diretamente controlado por Moscou. E isso foi em janeiro, por referendo, o primeiro referendo de autonomia na União Soviética, de fato, em 20 de janeiro de 1991. E isso foi o início da crise da Crimeia, na verdade, porque a Ucrânia nunca quis isso. Tornou-se independente apenas meses depois disso, e a União Soviética se desfez em dezembro de 1991. Em 1992, a Constituição da Crimeia declarou independência total, mas a Ucrânia recusou isso. Na verdade, a Ucrânia anexou a Crimeia e derrubou o presidente da Crimeia com forças especiais. Aboliu a Constituição da Crimeia e assumiu o controle da Crimeia em 1995. Isso se tornou um objeto de disputa entre a Crimeia e a Ucrânia, mas também entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, a Rússia se recusou a intervir nesse conflito. Em 2014, durante os eventos do Maidan e tudo mais, a questão ressurgiu. A Crimeia realizou o mesmo tipo de referendo que fez em 1991 para se juntar à Federação Russa. Para os russos, é absolutamente claro que é legítimo e legal. Eles nunca usaram força. Quero dizer, eles não desembarcaram na Crimeia para tomar o território. Isso também é algo que as pessoas tendem a dizer, que os russos vieram invadir a Crimeia e tomá-la. Não, eles nunca fizeram isso. No, they never did so. They never did so. You had troops stationed in Crimea.
Você tinha tropas estacionadas na Crimeia, com base no Acordo de Status de Forças de 2010, assinado entre a Rússia e a Ucrânia, permitindo que até 25.000 soldados russos fossem estacionados na península. Quando o problema começou a surgir entre a população local e as autoridades não eleitas da Ucrânia em fevereiro de 2014, começaram a ocorrer confrontos, e os soldados russos, conforme o acordo de status de forças, saíram de seus quartéis para proteger as instalações, incluindo os aeroportos, pois estes eram a linha de vida com a Rússia. E isso foi, conforme o acordo de status de forças, autorizado para que os russos tomassem posição nesses locais. E foi isso que os russos fizeram. Em um determinado momento, quando os confrontos entre as autoridades e a população local se tornaram tão graves, Vladimir Putin autorizou os soldados russos a impor a ordem, de fato. E foi isso que eles fizeram. E isso estava absolutamente de acordo com isso. Novamente, esse papel de aplicação da lei dos soldados russos foi permitido pelo Acordo de Status de Forças. Ao mesmo tempo, as forças ucranianas, naquela época, havia 22.000 soldados ucranianos estacionados na Crimeia. Desses 22.000, 20.000 desertaram para os russos, tiraram suas insígnias e se tornaram os chamados Homenzinhos Verdes. Esses não eram russos. De qualquer forma, isso significa que os russos não desistirão disso. Os russos também não desistirão de toda a região. Por quê? Por causa da lei de 1º de julho de 2021, que concede direitos diferentes aos russos, em comparação com os ucranianos comuns ou outros. Havia essa lei sobre os povos indígenas, que fazia uma distinção com base na etnia. Por essa razão, faz parte do objetivo de desnazificação declarado por Vladimir Putin em fevereiro de 2022. Como parte desse objetivo, os russos não devolverão esses oblasts à Ucrânia. Então, temos uma situação em que, obviamente, os russos não vão recuar do que têm e do que decidiram, porque queriam que a totalidade das 4 regiões estivesse sob controle russo, o que significa que a Ucrânia deveria deixar essas áreas, além da questão da OTAN. Portanto, os russos não vão recuar disso. E a partir de hoje, eles têm os meios para manter e conquistar mais territórios, a fim de alcançar seu objetivo. Agora, os europeus, os ucranianos, eu acho, perceberam isso. E os americanos também perceberam isso. And the Americans have realized this as well, and that's the reason why even Witkoff tries to find. E é por isso que até mesmo Witkoff tenta encontrar um meio termo ao sugerir ou propor que os russos mantenham apenas o que têm nas 4 regiões e não a totalidade dos 4 oblasts, o que é basicamente um truque apenas para ter os ucranianos a bordo. Mas para os russos, é muito claro que eles estão aqui para proteger a população russa e, portanto, não vão recuar dessa solicitação ou demanda, tendo a totalidade das 4 regiões sob seu controle. E o problema é que desde que vimos essa situação se desenvolver, porque isso não é novo, vimos isso se desenvolver desde 2022, de fato, os europeus nunca pensaram em um plano B para resolver a situação. Eles não têm estratégia para lidar com isso. Eles ainda mantêm exatamente a mesma narrativa sobre a Crimeia, sobre as 4 regiões, sobre tudo, incluindo a OTAN. E essa é a parte decepcionante, porque vemos que, apesar dessa ideia de trazer novas tropas, eles absolutamente não desenvolveram nenhuma outra proposta, nenhum plano alternativo, nenhuma solução alternativa para ninguém. E não há muitas, de fato. Não há muitas, mas eles ainda estão contando com os Estados-Unidos para fazer propostas. Eles poderiam ter tentado fazer algo. Eles poderiam ter tentado pressionar ou colocar pressão sobre Zelensky para alcançar um resultado melhor. Lembre-se de que em 2022, durante as discussões em Istambul, a ideia era que os russos deixassem o país. Isso fazia parte do acordo, com o status das 2 repúblicas de Donbass e da Crimeia, a ser discutido posteriormente. But the idea of this agreement was
Mas a ideia desse acordo era essencialmente que a Ucrânia permanecesse neutra, ou seja, não fizesse parte da OTAN, e os russos se retirassem para as fronteiras russas. Essa era a ideia, significando que os russos, aliás, nunca tentaram ocupar a Ucrânia ou tomar o controle da Ucrânia, como foi dito na narrativa europeia. Eles estavam prontos para sair. Mas então não foi apenas Boris Johnson. Você também tinha dois atores que ninguém mencionou: Alemanha e França. Alemanha e França pediram aos russos, como um sinal de boa vontade, que retirassem suas tropas da área de Kiev. E essa é a razão, porque as negociações estavam no caminho certo e os russos estavam confiantes. And the Russians were confident, and in fact, the Ukrainian part signed the. E de fato, o lado ucraniano assinou a proposta que fizeram. Assim, os russos estavam confiantes de que um acordo poderia ser alcançado. Portanto, como um sinal de boa vontade, eles retiraram suas tropas da área de Kiev até a área de Kharkov. Essa é a razão. E isso foi a pedido dos alemães e dos franceses. Assim que os russos deixaram Kiev, Boris Johnson veio e tudo foi esquecido, e começamos a guerra novamente. Então vemos que o papel do Ocidente nisso tem sido sistematicamente não encontrar uma solução para o conflito, mas lutar contra a Rússia. E é exatamente isso que estamos testemunhando hoje. De fato, estamos testemunhando o resultado hoje, de que não há solução para o conflito. That there is no solution for the conflict. The only solution or ideas that we can defeat. A única solução ou ideia é que podemos derrotar a Rússia. A propósito, na situação que temos hoje, os europeus nunca definiram a Rússia. O que poderia ser uma vitória para a Ucrânia, ou o que poderia ser uma derrota para a Rússia? O que poderia ser definido como uma vitória? Agora, provavelmente algumas pessoas viram o general dos Estados Unidos dizendo que será uma derrota para a Rússia se eles não alcançarem Odessa, ou coisas assim. Mas isso é apenas um tipo de solução imaginária. Não somos capazes, na situação atual, de definir o que queremos alcançar. E voltamos à discussão que tivemos antes, de que não há objetivos. Nunca definimos um objetivo que seja alcançável. We have never defined an objective which is achievable. We can say, of course, that Russia should withdraw up to the. Podemos dizer, é claro, que a Rússia deveria recuar até os Urais. Ok, podemos dizer isso. Mas isso obviamente não é alcançável. E por essa razão, quando você não tem um objetivo, como pode elaborar uma estratégia para alcançar esse objetivo? E estamos exatamente nessa situação. Mas, novamente, essa é toda uma questão de como entendemos o conflito. E os europeus nunca tentaram entender o conflito como ele é, mas com base em sua narrativa. A narrativa se tornou o ponto central da estratégia ocidental. O problema é que hoje a narrativa colide com a realidade e, portanto, não podemos basear nossa estratégia na narrativa. Temos que nos basear na realidade, e isso é um problema. We have to rely on the reality, and that's a problem. Sim, isso é novamente estratégia. Se o objetivo é derrotar a maior potência nuclear do mundo, que considera isso uma ameaça existencial, é preciso desafiar os fins, mas também os meios, já que não temos os meios. E sim, apenas sobre as narrativas. Foi um comentário interessante feito por Alexei Arestovich, o ex-assessor de Zelensky, que destacou que essa narrativa tem sido como um enorme petroleiro, repetindo a mesma coisa repetidamente. E agora que a guerra está sendo perdida, nosso trabalho deve ser mudar as narrativas, preparando o público e o sistema político para concessões dolorosas. Mas isso leva um tempo para mudar a direção de um petroleiro. Mas se você quer mudá-lo, primeiro precisa reconhecer que a invasão não foi sem provocação. Não foi simplesmente um esforço para restaurar a União Soviética. E também, se você não pode falar sobre o que aconteceu em Istambul, porque os russos estavam dispostos a retirar todas as tropas em troca da neutralidade da Ucrânia, o que mostra que essa guerra era toda sobre a OTAN e não sobre território. Então, acho que enquanto os europeus não puderem nem ter essa discussão, não acho que haja esperança de reviver o pensamento estratégico. De qualquer forma, Call You Jacques Baud, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre ótimo falar com você. Thank you so much for your time. It's always great to speak with you. Sorry, I talk a lot. I'm sorry about Oh, no, that. it's, But this is. Desculpe, eu falo muito.
Sinto muito por isso. Precisamos frequentemente voltar às raízes. O mesmo que ok, provavelmente não tenho tempo, mas a questão do que você acabou de dizer, que é sobre a OTAN. Sim e não. A questão toda é sobre como a Ucrânia entende como pode pertencer à OTAN ou não. Esse é o ponto-chave, de fato. E isso explica por que você teve essas iniciativas dos russos em 17 de dezembro de 2021. Eles poderiam ter feito isso muito antes, porque desde 2008 sabemos que a Ucrânia poderia ser membro da OTAN. Mas eles decidiram fazer isso em 2021 porque estavam percebendo que essa ideia de pertencer à OTAN era a força motriz para a Ucrânia iniciar uma operação no Donbass, como explicado por Alexei Arestovich em 2019. E essa é exatamente a razão pela qual, pouco antes de os ucranianos lançarem a operação, os russos tentaram deixar claro para os ucranianos que eles não pertenceriam à OTAN. E se você ler os documentos que eles escreveram, verá que está quase escrito explicitamente. E é exatamente por isso que até hoje todos disseram à Ucrânia que ela não fará parte da OTAN. Mas ainda é uma exigência de Zelensky, o que significa que eles ainda não aceitaram essa ideia de que não farão parte da OTAN. E foi exatamente isso que de fato explicou a ação da Ucrânia no início de 2022. Desculpe, fui um pouco longo. É muito importante entender isso porque há um mecanismo muito afinado aqui que ninguém realmente entende. Mas se você olhar para as linhas do tempo, se olhar exatamente para um ponto, todos disseram, por exemplo, porque os russos naqueles dois documentos que mencionei antes, em dezembro, voltam a 1997. E, de fato, eles se referem ao dia 27 de maio de 1997. Por quê? Porque esse é o primeiro documento que foi assinado no âmbito do Conselho OTAN-Rússia quando foi criado. E esse é um documento no qual a OTAN reconhece um princípio que foi reconhecido em vários documentos das Nações Unidas e da OSCE sobre a indivisibilidade da segurança. E é exatamente por isso que é 1997 e não outra data. Temos que entender isso, porque novamente o que volta à mesa todos os dias são as causas raízes do conflito. Para chegar às causas raízes, temos que ir mais fundo, como tendemos a fazer, mesmo no Ocidente, mesmo aqueles que são bem intencionados em relação aos russos ou a quem quer que seja. Temos que aprofundar a análise para entender exatamente por que os russos vieram, o que eles tinham em mente e o que os ucranianos também tinham em mente. Desculpe, me alonguei um pouco, mas é fascinante. Então, novamente, obrigado. Sim, eu poderia falar com você por horas. Então, mais uma vez, obrigado. Agradeço. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado. Tchau.